Olá, eu sou a Micaela Roberto, autora do livro que vocês estão estudando na disciplina de Fonética e Fonologia, aí na Universidade Estadual do Maranhão. É um prazer imenso poder estar aqui compartilhando um pouco dos conhecimentos que a gente vem construindo ao longo de toda uma história. Eu sou de Santa Catarina, moro atualmente no Rio de Janeiro. Escolhi gravar esse vídeo aqui fora para mostrar para vocês um lado do Rio de Janeiro que geralmente não é mostrado. Não conheço o Maranhão, por isso fico muito feliz de estar aí com vocês de alguma forma. Vamos lá. O Wesley me contatou dias atrás a respeito do trabalho que vocês estão desenvolvendo na disciplina do professor Rogério Batista de Souza, e eu fico muito feliz assim de poder saber que os conhecimentos que a gente vem construindo ao longo da nossa história estão alcançando diferentes lugares do Brasil. E ele me pediu para falar um pouco sobre a questão da alfabetização relacionada ao capítulo 6 do livro. Eu gostaria de falar que esse capítulo ele foi pensado como um pontapé inicial de uma outra obra que eu tenho amadurecido e pretendo publicar nos próximos anos. Está um pouco mais atrasado do que eu gostaria, mas enfim. Sobre a questão do ensino da ortografia, sobre a questão da necessidade de um trabalho de consciência fonológica, mais especificamente de consciência fonêmica, nas séries iniciais, mas não apenas nelas. O foco, né? Eu trabalho com Prof. Letras, nosso foco costuma ser no segundo segmento do ensino fundamental, e a gente vê que tem alunos lá para o sexto, sétimo, oitavo, nono ano que ainda não estão devidamente alfabetizados. E eu e muitas outras pessoas, nós temos crido que isso é consequência de um processo de alfabetização que não leva em consideração essas relações entre grafemas e fonemas. Há um debate muito grande, né? Magda Soares fez um livro recentemente a esse respeito, né? Retomando a questão dos métodos, um tema já muito desgastado nas últimas décadas, mas que vem sendo necessariamente debatido até por equívocos na interpretação do modelo construtivista e pelo fato também de muitos professores terem assumido a teoria da psicogênese de Emília Ferreira e Teberoski como uma proposta metodológica para a alfabetização, que na verdade nunca foi a intenção delas. Enfim, e aí a grande pergunta que sempre rola é, né, que método é o mais adequado? Enfim, ainda que haja diferentes conceitos, diferentes opiniões, e todos os métodos têm seus prós e seus contras, aqui me cabe me posicionar, né? O grupo espera que eu coloque a minha opinião a respeito, embora eu não tenha feito isso tão nitidamente no livro, mas eu acredito sim em métodos que partem do menor para o maior, né? Métodos, no caso, sintéticos, como método fônico, silábico, enfim. Métodos que vão privilegiar nesse processo inicial de exploração do código escrito essas relações entre grafema e fonema. É importante que a gente entenda, eu gosto sempre, eu até dou esse exemplo no livro, é importante que a gente entenda que não dá de esperar de um leitor que ainda está aprendendo que ele tenha uma desenvoltura de um leitor proficiente. Um leitor proficiente tem um determinado comportamento diferente do leitor que eu vou chamar de principiante. E esse leitor principiante é como se ele tivesse ainda tendo consciência de como montar os acordes da leitura, né? Se a gente fizer uma metáfora aí com a música, e eu não posso esperar que ele toque Beethoven com a emoção e com toda a técnica esperadas, né, dessa execução, se ele sequer conhece as notas musicais, se ele sequer conhece como montar um acorde, como harmonizar os acordes, enfim. Então eu preciso olhar para esse leitor que está principiando seus conhecimentos, esse leitor e essa pessoa que vai escrever, né, dominar tanto a leitura quanto a escrita, ele precisa entender, tomar consciência desses elementos, né? O grafema, o fonema e essas relações. E, no caso, um método como, por exemplo, o método fônico, ele vai fazer esse trabalho de uma forma muito mais brilhante, muito mais eficiente e rápida do que os chamados métodos analíticos globais, enfim. Obviamente, nós temos no português brasileiro as relações que a gente chama fugiu agora o termo. As relações... não as irregulares, no caso.
as competitivas, né, as alternativas competitivas no termo de Leonor Scliar Cabral. E palavras como seção, né, com 3 tipos de escrita e significados diferentes, não, não encontram nesse método um apoio que resolva essa questão. Mas temos de entender que nesse momento inicial podemos dar a esse leitor toda a base da regularidade presente no nosso sistema de escrita, que vai fornecer a ele elementos suficientes para desenvolver essa leitura 90, 95%, né? E essas questões que não são regulares possam ser resolvidas mais tarde. Então, um trabalho planejado de consciência fonológica, principalmente no nível da consciência fonêmica, é crucial. E nós temos visto que muitos professores, né, alfabetizadores e de outras séries, não têm tido a formação necessária para lidar com essas questões, né? Se nós formos observar os cursos de pedagogia, que formam a maior parte dos alfabetizadores, eles não encontram um respaldo em disciplinas que têm uma formação linguística suficiente para levar esses profissionais a entenderem essas questões de forma suficiente a dar conta disso na prática. Os cursos de fonoaudiologia são talvez os que mais se aproximem desse conhecimento necessário. E por esse motivo, muitos fonoaudiólogos têm nas suas clínicas assumido a função dos alfabetizadores, o que é uma pena, porque hoje nós temos uma realidade de muitos pais que não têm condições de assumir, né, uma terapia fonoaudiológica para os seus filhos com problemas de alfabetização. E existem outros milhares de casos que necessitariam de intervenção clínica, enquanto a escola poderia muito bem estar dando conta desses casos de crianças não alfabetizadas que encontram no fonoaudiólogo o profissional que consegue resolver essa questão, com situações e com intervenções extremamente simples que a escola poderia estar assumindo, né, e desenvolvendo em sala de aula. Por outro lado, nós temos os cursos de letras que dariam conta, né, teoricamente, dessa bagagem linguística necessária para o alfabetizador, mas que não conseguem perceber na sua formação o alfabetizador como um público-alvo. Embora, né, haja quem defenda que, uma vez que o profissional formado em letras vai atuar no ensino médio, ele também está formando o alfabetizador em nível de ensino médio, né, que faz aquele normal, chamado em alguns estados. Então é muito complicado, porque a formação do alfabetizador hoje não é clara no país, né? Uns empurram para a pedagogia, outros empurram para letras e ninguém tem muito clara essa questão. Eu costumo dizer que existe um buraco, né? Um buraco negro aí, uma lacuna na formação do alfabetizador, que é a figura que eu penso ser mais crucial para todo o processo, né, de desenvolvimento da leitura e da escrita ao longo da vida escolar desse estudante. E se ele não tem essa base bem construída, ele vai ter o efeito disso ao longo de toda essa vida acadêmica. Então é preciso com urgência rever isso, né? O grupo me colocou algumas questões para estar trazendo para o vídeo, e uma delas era: como é que eu vejo a alfabetização daqui a 10 anos? Bem, 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu teria uma fala, agora eu já tenho outra. Nossa situação política ela é muito delicada. A maneira como a educação, a pesquisa tem sido trabalhados atualmente, né, é realmente muito preocupante. Então, ainda que eu perceba um despertamento do meio acadêmico, do meio educacional, para a questão dos métodos, para a questão da alfabetização, parece que estão despertando para uma necessidade de trabalhar a fundo a questão da consciência fonológica. Por outro lado, a gente vê que as pesquisas e que a educação não estão sendo levadas em consideração como deveria. Então, eu não sei dizer para vocês como eu vejo a educação, a alfabetização daqui a 10 anos. Eu tenho uma tendência a ser otimista, mas eu não quero ser leviana, né? Também não quero desanimar quem está aí em formação. Mas eu entendo hoje que é trabalho de formiguinha mesmo, né? E não de política pública que vai fazer a diferença, o que é realmente preocupante e lamentável. Acho que é isso. O grupo que me convidou também pediu para que eu falasse sobre experiência pessoal. Eu tenho um filho de
de 8 anos, vai fazer 8 anos agora, dia 1º. E quando eu escolhi pela escola dele, né, no processo de alfabetização, eu levei 3 critérios em consideração para escolher a escola. Eu queria uma escola que, ao mesmo tempo, tivesse um método de alfabetização conforme eu acreditava né, algo com que eu concordasse, o que é bem difícil, uma vez que o modelo construtivista acaba sendo o privilegiado em todos os lugares, quase. Então, isso já restringia bastante a minha escolha. Mas eu também levei em consideração uma escola que me fornecesse valores e princípios dos quais eu comungava, então isso também já restringia bastante. Por outro lado, eu também queria uma escola que abordasse e que tivesse uma sensibilidade com a questão da inclusão, uma vez que meu filho se apresenta dentro do espectro autista, embora num nível bastante leve. E eu não consegui conciliar os 3 critérios. Acabei fazendo pesar mais a escolha por uma escola de cunho cristão e com método fônico. E resolvi batalhar por essa questão da inclusão junto às pessoas da administração, o que tem dado muito certo. E acho que eu ganhei com isso, ele ganhou, ele já está alfabetizado, ele é uma criança que desenvolve como as outras, e eu creio que muito disso tem a ver com o método escolhido. E estou feliz, satisfeita com o resultado. E é isso. Gente, muito obrigada. Não vou estender muito o vídeo, porque senão minha internet aqui nessa região é um pouquinho complicada. Pode ser que eu tenha dificuldade de enviar o vídeo a vocês, e eu quero que vocês aproveitem um pouco esse conteúdo para debate em sala de aula. E me coloco à disposição, tá bom? Quem sabe a gente se veja pessoalmente aí, e eu vá ao Maranhão, enfim. Estou aqui à disposição de vocês. Parabéns ao orientador, ao professor Rogério. E os cachorros aqui. Parabéns ao grupo pela ideia. Acho que é isso aí, né? A academia sempre ganha com esse tipo de intervenção. E um bom seminário a vocês, um bom evento e um bom final de disciplina. Um abraço.